não espere o momento certo. Não espere aquela hora que o arco-íris vai aparecer completo. Fala, putz, esse é o meu sinal. Entre no digital, né? Não espere. Se você já tem noção, tá vendo isso e gostou, você vai imediatamente procurar. Como você consegue fazer? Separa, tenha disciplina. É uma outra dica, tenha disciplina, que se você não tiver, vai perdurar por muito tempo essa vontade. Então, tenha disciplina, procure fazer, busque 10 minutos por dia, que você já vai se aprimorar bastante. E não procure o momento certo. Gaste dinheiro, entenda que é um investimento, entenda que você vai ter que, sim, gastar para conhecer algumas coisas. E o que eu digo gastar é, compre um curso, ou gaste literalmente com tráfego, tá? Mas busque experiência. E aí vai aparecer o momento certo para você. O momento certo no digital, geralmente, ele aparece durante o caminho. Não no início do caminho. Olá, seja bem-vindo ao Sintonia Educação. Eu sou a Bia Ruberti e hoje nós vamos conversar com ele, que é estrategista digital e mais assim, conhecido como marqueteiro. A gente vai falar sobre marketing digital com Sandro Filho! Seja bem-vindo! Muito obrigado, é um prazer, uma enorme honra estar aqui com vocês. Muito legal. A gente já trabalha junto aqui no Sintonia Educação e hoje a gente vai falar assim, sobre marketing digital, esse tema que hoje é tão falado, né? Bastante. Enfim, e tem muita informação também sobre, né? Então eu quero tirar algumas dúvidas com você aqui para a plateia. Nossa, porque, digital. Querendo ou não, tem muita informação, mas também tem muita desinformação. É verdade. Então é legal a gente já limpar aqui os ares e entender o que é, de fato, marketing digital. Legal. Então, me fala um pouquinho, Sandro, sobre você, assim, né? Como é que você se envolveu com marketing digital, faculdade que você fez? Como é que você chegou nesse lugar aqui agora? Boa. Eu fiz Relações Internacionais. Sei que, pra quem conhece o curso, sabe que não tem tanto a ver com marketing. Na realidade, se você, dependendo da faculdade, não tem nada a ver. No entanto, eu fiz numa faculdade com ênfase em negócios, que é a Exam, que hoje é a EMB. E lá em si, eu aprendi muito de marketing digital, tive uns 3 semestres, então é bem legal. Legal. Só que o marketing digital em si, hoje, como a gente conhece, que é a infoprodução, etc., né? É que tem vários braços. Eu acabei conhecendo depois, minha paixão veio depois. Eu trabalhava com marketing digital estratégico, junto a algumas outras startups, e eu sempre quis trabalhar na Eduz. Pra quem não conhece, a Eduz é uma plataforma de produção também, e fica aqui em Sorocaba. E é uma baita empresa, super legal. Sim. Então eu ia lá, tal, meu estilo Google, eu falei, putz, um dia eu quero trabalhar lá. Tentei umas 3 vezes, na terceira foi... E conheci, de fato, infoprodução lá. Fiz o treinamento e tal, comecei ali, depois fui subir para CS Black. Você vai traduzindo tudo pra gente também. É verdade. Não, CS é Customer Success. Então, é gerente de contas, por exemplo. E eu cuidava do papel estratégico de infoprodução desses produtores. Legal. Black significa ter um faturamento de 1 milhão acima. Então, eram muitas coisas. Então, fui aprendendo bastante. Ali começou minha paixão pela infoprodução e já faz um tempinho já. Legal. É porque eu acho que... Vou falar da minha experiência, assim, tá? Porque eu fiz MBA em dança e o meu TCC foi sobre marketing digital para escolas de dança. Só que, entendendo um pouco mais agora... Não foi exatamente o que eu fiz. Porque o que eu entendi, assim, como marketing digital? Era essa divulgação, também isso fazem, acho que uns 5, 6, 7 anos, sei lá. Faz tempo. Então, era assim, como divulgar a sua escola de dança no meio digital. Tá, ok. Mas acho que hoje em dia a gente fala mais sobre estratégia, né? Eu acho que hoje em dia tem mais ferramentas também sobre isso. E eu te pergunto, assim, agora, todo negócio, ele pode ir para o meio digital? Né? Assim, todo negócio físico, ele pode ter uma estratégia digital ou não? Ele tem algumas áreas que são mais específicas. O que você acha, assim? Olha, eu acho que todo negócio não somente pode, como deve. Hoje em dia deve, né? Esse é um fardo, inclusive, para muita gente. Porque tem um grande desabafo, principalmente sobre advogados também, que, infelizmente, ao invés de só fazer o trabalho deles, eles têm um segundo, que é essa amplitude digital. Todo mundo. Eu acho que só a conveniência do tio Zé, que já tá gerações lá, e o pessoal da vizinhança conhece, não precisa muito ir pro digital. Todo o restante tem que ir pro digital. E o que você falou tá completamente certo. Marketing digital é um negócio que tem algumas áreas, né? A infoprodução é uma delas. A infoprodução, de fato, tem estratégia digital,
Tem a divulgação, que pode ser tráfego pago ou orgânico. Isso é outra área também, área inclusive que eu não domino. Apesar de trabalhar com marketing digital, não é uma área que eu domino. Então eu chamo pessoas a meu favor para isso. A publicidade em si. Inclusive marketing, ela é toda a ação de divulgação estratégica, pensada, ativa e paga. Por exemplo, a publicidade, ao contrário, são as artes, são divulgações gratuitas. Então, se você fez algo muito legal na Sintonia, fala, nossa, o espetáculo Isso é do Brasil da Sintonia foi tão da hora que apareceu no Cruzeiro do Sul por um jornalista qualquer que assistiu. Sim. Isso é uma publicidade. Você não pagou, você não pensou, foi recorrente das suas ações. Então, isso é a publicidade por trás. E tem algumas áreas do marketing. Mas o marketing estratégico sempre é assim. O seu caso de divulgação online é um deles. Legal. Então, tá certo. É que quanto mais, acho que planejamento... Aqui acho que entra a estratégia, né? Que você faz. Quanto mais estratégico acho que mais assertivo também, né? Ah, com certeza, com certeza. Tudo tem muita estratégia. Sim, porque acho que só o postar pelo postar... Bacana, legal, mas acho que não atinge, né? Assim, também acho que depende do objetivo, né? Vamos postar mais para engajar mais o público, ou vamos postar mais para ter mais alunos, por exemplo, né? Dentro de uma escola de dança. Só postar não adianta, né? Sim. Tem que ser algo mais pensado, né? Inclusive o ato de só postar, muita gente acha que pode dar certo. Você vai ter conteúdo, você pode alcançar organicamente algumas pessoas, porque quanto mais você posta, mais você é sujeito à probabilidade da sorte do algoritmo. Então, isso que é legal. As pessoas postam muito para isso. Mas, se você fizer isso de forma estratégica, pensada, com a copy certa, falando com o público certo, você pode demorar um pouco mais para viralizar, ou também não. Você pode demorar um pouquinho menos, porque você vai alcançar de fato o que o algoritmo quer. E você pode também encontrar aquela pessoa certa para você. Sim. Se você acaba viralizando por muito postar e acabar encontrando a sorte do algoritmo, você vai ser mandada para muita gente que às vezes nem quer saber do seu negócio. Público, né? Nem é seu público. Então, legal. Tem isso. E falando assim de rede social, né? A gente escuta muita coisa assim, o Instagram mudou, né? Agora não precisa postar tanto, ou enfim, não, tem que ter conteúdo mesmo. O que você acha interessante para a gente pensar como empresa para o Instagram? Assim, ou para TikTok, enfim, o que é? Legal. O Instagram, eu sou um cara muito fã, tem muita gente que não é tão assim, mas eu sou um cara muito fã do uso de recurso. E o Instagram ama isso também. A Meta, no geral, ama isso. O que é o uso de recurso? O uso de recurso é você não contar somente com a ideia de tentar viralizar organicamente, postando algum negócio legal. Sabe, de vez em quando você tá mexendo no Instagram, aparece um Reels, que é um pouco engraçado, de um mercado lá de Sapucaí, que você não... Eu nem sei onde fica Sapucaí, só a primeira cidade. Por de tanto que eu nem sei e nem me importo, entendeu? Só que ela fez uma estratégia de orgânico que viralizou pra você. Como eu atendo de forma estratégica, empresas que querem ter sucesso no digital, e não somente número, por exemplo, ela acaba sendo diferente. O uso de recurso é você pensar exatamente onde você quer, com o que você quer e pagando. Você pode pagar. Eu acho que o Instagram hoje, o TikTok nem tanto, mas o Instagram principalmente, ele é um portfólio. E se você encontrar o Instagram e olhar para ele de forma como portfólio, e você usar seu capital para alcançar as pessoas e não o seu conteúdo, de fato, pronto, aí você chamou as pessoas certas, no tempo certo, com a mensagem que você quer, ou seja, você tem uma base inteira de lead muito qualificado. Por isso que eu sou um fã disso, do que a pessoa ficar tentando no orgânico. Eu sei que é difícil puxar capital. Sim. Mas se a gente olhar de uma outra maneira o digital como... Um investimento, como né? investimento, putz, aí é outro papo, né? Que legal. E fala muito disso, assim, de ser realmente um outro trabalho, né? Porque você tem que, enfim, né? O profissional que é sozinho para fazer isso, né? Então tem que filmar, ele tem que editar, tem que pensar. Então acho que é muito interessante pensar nisso como investimento mesmo, porque você não precisa estar postando todo dia, né? Assim, acho que talvez fazendo de forma mais estratégica, acho que fica mais saudável também, né? Super. Eu, por exemplo, para ver como isso não é algo tão crucial, eu já atendi pessoas, tanto como atender no termo de trabalho, quanto ter enviado por alguma plataforma, pessoas que têm 3 mil seguidores só porque foi conhecendo, mas 3 mil. Vou dar um exemplo clássico, entre Paulo V. Leão. É um cara bem legal, do digital, já faturou mais de 50 milhões, e ele tem, 2 mil, porque é só a vidinha dele lá, não importa, isso não importa, galera. Seguidores, às vezes, não importa. Porque você pode trazer o dinheiro de outra maneira, você vai trazer o produto pra pessoa, a pessoa vai comprar, e às vezes ela não vai te seguir.
E não tem problema, porque ela já pagou pra você. Então, sim. tá ótimo, entendeu? Ela comprou o seu produto, mas não necessariamente ela vai seguir seu conteúdo. Não vai seguir o conteúdo de fato. É legal, porque você tem uma base. E quando você tem base, você tem chance de revenda muito maior. Mas não que uma coisa seja atrelada à outra. Isso é interessante de falar, né? Assim, de falar, não, assim, de destacar, assim, né? De alguma forma. Frisar. Porque as pessoas, às vezes, elas acham que quanto mais seguidores, melhor. Então, hoje é tudo por um like, tudo por um seguidor. E não necessariamente, né? Porque às vezes aquela pessoa que tá te seguindo, ela não vai comprar o seu produto, ou não vai, o seu serviço, enfim. E acho que hoje tudo gira muito em torno do número de seguidores, né? Sim. Ó, eu vou confessar algo. Né? No seguinte, de que... corte aí, gente. Atenção. Vou confessar do seguinte, porque hoje a maioria das, não grandes marcas, tá? Mas hoje uma marca local, um negócio local, que aí entra um dos vários benefícios de você ser um influencer, por exemplo, eles não conhecem de fato a amplitude digital. Então, se você faz um monte de coisa para ter o número, faço tudo por um like, faço tudo por um view, eu já fiz isso e dá certo, porque você chega com esses números e fala, olha, eu tenho muitos números. E aí o negócio local fala, putz, que legal, você quer algumas coisas minhas? Quer dinheiro? Eu quero. Ótimo, e você busca e perfeito. O que eu disse que é confessar, porque eu já fiz isso. O mesmo podcast em si, já corri atrás, já teve gente que entrou, já deu dinheiro e tudo. Por conta disso, você utiliza esses números e ok. Sim. Então, se você quer ser um influencer digital, só viver do que você for mostrar ali, for tentar achar marca, negócios locais. Eu quero entrar no cinema de graça hoje, eu quero ter isso. Aí, beleza, busque números, é legal, você pode postar um monte. Mas se você quer buscar de forma estratégica o digital, em termos de aumentar faturamento atrelado e não por conta de patrocínio, etc., aí eu não indico isso, obviamente. Sim. Legal. E hoje em dia, acho que falando em redes sociais, acho que o Instagram é o mais visto. O TikTok também, né? Acho que Instagram e TikTok são as redes mais vistas. Ou tem outros canais também que... o Instagram e o TikTok são as redes mais vistas. Acho que o Instagram, principalmente para branding necessário. Então, a marca que quer você... ou as pessoas que vão buscar a sua autoridade, muitas vezes ela vai direto no Instagram. Mas para alcance de público, o TikTok hoje é o melhor. E também tá voltando de novo a ideia da magnitude do YouTube. Então o YouTube voltou, já virou de novo a maior plataforma de streaming do Brasil, a mais usada. Então ele tá voltando a ficar na pirâmide e perfeito também, porque o YouTube é um negócio bem legal. E o Facebook aqui jaz, né? Não, aqui jaz um tempinho já. Já faz tempo também, né? Legal. E falando de infoproduto, assim, quero criar o meu infoproduto. Por onde é que eu começo, assim? O que eu preciso? Eu começo imaginando que... Porque a maioria das pessoas, o que eu vejo também, assim, né? Do que eu pesquiso de digital, ela fala assim, mas o que é que eu vou vender, né? Não tenho nada para vender, enfim... Procuro ter algo para vender ou quais são os caminhos assim do infoproduto? Na infoprodução tem alguns caminhos. Você pode ser um expert, aí você pode criar o seu conteúdo. Quero vender o meu e-book de algo que eu sei que pode ajudar as pessoas. Perfeito, cria, faz. Eu quero fazer um curso. Cria, faz. Perfeito, busque meios de vender. Mas digamos que você não tem um conteúdo. Putz, eu moro aqui em Sapucaí e não tenho nada, assim, relevante ou extraordinário para alguém comprar meu curso. Mas eu quero ganhar dinheiro com infoprodução. Cara, o mercado de afiliação ainda existe e é muito forte. Você pode buscar, um monte de gente entra na Hotmart, vai ter a lista lá dos principais produtos vendidos, pede para se afiliar e busca o meio de renda digital. Explica um pouquinho mais sobre esse da afiliação. A afiliação é o seguinte, eu tenho um curso que eu tô vendendo, normal. No entanto... eu gostaria de contratar pessoas para vender esse meu curso ganhando uma porcentagem. Essa porcentagem se chama porcentagem de comissão ou comissão de afiliado. E aí entra o afiliado, porque eu me filiei a esse produto, eu vendo ele de qualquer maneira, faço minha landing page ou não faço, só mando o link para um grupo que eu conheço. As pessoas compram através do seu link e você ganha uma comissão. Então isso é o afiliado. Legal. Já conheci afiliado vendendo mais de 170 mil por mês. Produto de financeiro normal, que é... eu até lembro o produto que era meio... fraudulento. Mas é opção binária, não sei se vocês conhecem opção binária, mas é um negócio financeiro de sim e não. Você aposta no sim, aí beleza, a ação subiu, perfeito, ganhei dinheiro. Só que não, é 50%. Mas é um negócio meio que hoje em muitas plataformas não vendem. Sim.
Mas é um produtinho, você vê que nem tem tanto valor agregado, a pessoa vê mais de 170 mil afiliando. Sim. Então é possível fazer dinheiro via afiliação. Legal. E tem eu, por exemplo, que não é o expert, não é o produto por trás, mas é o backstage, que é o estratégia digital, é o coprodutor. Dentro do ramo, conhece-se como coprodutor. Se não é ramo, eu chamo de estrategista digital e explico. Que eu mostro a estratégia de venda, faço acompanhamento, debriefing, explico como é criar o produto. A gente sabe tudo sobre criar o produto, aí faz isso para os outros também, aí ali entra o estrategista. Geralmente essa pessoa tem mais experiência de mercado até do que o expert. Sim. Porque, querendo ou não, ela sabe como fazer o processo e ajuda as outras pessoas a isso. Difícil você entrar como estrategista. Você entra como expert ou como afiliado. Porque às vezes é difícil a pessoa saber tudo, né? Eu acho que quando começa a projetar algo digital, fala, nossa, mas tem que saber isso, né? Deve falar, não, deixa quieto, melhor não, né? Não, isso de fato. Primeiro, ninguém sabe tudo. Segundo, eu conheço gente que faturou muito tendo uma estratégia que foi que ele aprendeu que era com o Rocha e permanece. Sim. Só que é porque as pessoas já construíram base, etc. Existem muitas estratégias, muitos meios, e a maioria delas são forjadas na própria venda. São forjadas na experiência. Então, não adianta nada eu chegar falando pra você, principalmente pra você, né? Que é cliente também. Sim. Fala, Bia, eu sei tudo e dali, é só jogar ali, fazer aqui e vai dar certo. Ok, minha experiência vale de alguma coisa e vai dar certo muita coisa que eu trago. Mas tem alterações específicas do seu produto que eu só vou ver na hora da venda. E isso vale pra qualquer um. Existem coisas que são meio lógicas. Então, se você acompanha o mercado, acompanha o produto, ou quer aprender mais, você vai ver essa alteração lógica. Fala, eu acho só que isso aí talvez não dê certo. Se a gente mudar para isso, pronto, você já pensou em algo. E é importante ir sentindo também e fazendo as mudanças que precisam. É isso que você está falando, né? Fazer as mudanças que precisam ser feitas no caminho mesmo. Porque também, eu acho que a hora que a gente vai, isso a gente tá vendo até com o Sintonia Educação aqui, né? Não, vamos fazer isso por esse caminho, tem essa oportunidade de venda, tem isso. Mas aí aconteceram, né, situações que a gente precisou mudar, né? Não vai dar para fazer isso, vai ter que ir por esse caminho. E acho que é um processo mesmo, né? Eu acho que isso acaba sendo parecido como um trabalho físico, que você vai aprendendo e fazendo também no caminho, né? Claro. Existe um planejamento, existe uma estratégia, mas o caminho pode mudar e é preciso ter esse jogo de cintura também, né? Claro. Não deixa de ser muito parecido com o trabalho físico, né? Com o espaço físico também, mas numa outra proporção, acho. Você assistiu Detona Ralph? Não. Não, acho que já assisti, sim. Mas faz tempo. É um desenho antigo, né? Antigo, assim, 2017, sei lá, por aí. No Detona Ralph, por exemplo, eles entram... É que eu pensei por isso agora, mas eles entram meio que na internet. Passam lá, eles começam a ver todos os guias e sites e áreas de forma física. E eu só usei esse exemplo porque, querendo ou não, o trabalho físico, eu tô aqui acompanhando a produção, vejo que algo deu errado, vamos alterando. No digital, se você tivesse a capacidade de entrar na internet como o Detona Ralph faz, você ia fazer a mesma lógica. Todo o processo de trabalho é muito parecido. Sim. Muito parecido. No entanto, só o local, né, o in loco, que é diferente. Sim. Na internet, eu tô vendo através de uma tela todos os resultados. Na fábrica, eu tô vendo na esteira de produção. Essa é a lógica. Então, você consegue fazer essas alterações. Legal. E quais são as problemáticas mais comuns para um produto dar errado na internet? Assim, quer dizer, quais são as principais características de falar, deu errado por causa disso, né? Porque, assim, hoje também existe uma ilusão, né, do ganhar dinheiro fácil, que a pessoa fala, não, é só eu levar minhas aulas aqui da Sintonia pro digital e a gente vai ganhar dinheiro assim, né? E, enfim, existem algumas coisas que podem acontecer para aquilo dar errado, né? O que você vê, assim, que é mais comum que acontece para... Eu vou exemplificar o dar errado com... antes da gente falar o certo, né? O que dá certo, né? Vou exemplificar o dar errado com termos de realmente flopar, né? O termo flopar que ninguém viu, ninguém deu bola, ou se viu, não comprou. Você tem algumas coisas que fazem auxiliar a conversão e você tá errando nessas coisas que auxiliam a conversão. Por exemplo, existe um tópico de autoridade. O tópico de autoridade é a pessoa olhar pra você, olhar o seu conteúdo e falar... Nossa, eu acho que ela realmente sabe do que tá falando. Isso pode ser visto através do portfólio no Instagram. Se você utiliza o Instagram como portfólio,
ter alguns conteúdos estratégicos para... Eu já tô falando que vai dar certo. É, né? não, tudo bem. Vamos dar um check, assim, na edição a gente coloca certo. Certo errado, também. Então, você consegue aumentar sua autoridade através desse portfólio estratégico, conteúdo, números, né? Então, a pessoa entra no Instagram, vai lá, 36 mil alunos em 27 países. Isso é um baita check de autoridade. Sim. Ah, mas Sandra, eu não tenho 36, eu tenho 2. Tá. Então, não coloca que você tem 2. Vou começar a vender pudim na internet, assim. Legal. Então, eu não tenho nenhuma foto, tenho só um vídeo lá bem caseiro, cozinhando. Então, isso é uma coisa que... Como é que a pessoa vai comprar o meu... Exato, isso você já demonstra que não tem. Já não... Tá, falta de autoridade, então. Se você não tem como comprovar sua autoridade, nem através de conteúdo estratégico, nem através de números, por exemplo... Tá. Pronto, você já errou no processo de conversão de autoridade, que a pessoa utiliza para comprar. Tá, e conversão que você fala é quando a pessoa compra. Compra, isso. Existem algumas coisas que auxiliam na conversão, que é fazer a pessoa comprar. Tá. Autoridade, o posicionamento também. Às vezes o posicionamento da pessoa não tá certo. Vamos falar, por exemplo, que eu misturo muito política no meu negócio. Eu misturo muito política. Chega um cara que é do lado partidário contrário, chega lá e fala, putz, eu não gosto desse cara, não gostei do que ele fala, não vou comprar. Tá. E eu usei o termo político que polariza muito, mas você pode ser por qualquer coisa. Ah, ela gosta dessa marca, eu vou fazer conteúdo de cabelo para loiras. Aí eu uso Ossi, né? Ossi, uma coisa assim. Que é o do canguru. E é uma marca boa. Mas digamos que alguém tem preconceito com essa marca. Entendi. Pronto, viu essa? Ah, eu não gosto dessa marca, eu não vou gostar dessa pessoa também. Fica atrelado a algo muito Isso. claro, então, assim, né? O posicionamento é tudo que você apoia e define como sua imagem na internet. Legal. Então, se você também falha nisso por algum motivo, perdeu mais um aspecto de conversão. E o outro, precificação. A precificação, no entanto, ela é muito atrelada ao primeiro também, a autoridade. Então, se você não tem autoridade, eu não sugiro você cobrar um valor de autoridade. Porque a pessoa vai olhar e falar, tá, mas por que ela tá cobrando R$780 por um mini curso? Por exemplo, se eu dou um curso de culinária, né? Assim, eu sou professora. Nas minhas redes só tem direção de escola, professora, aí eu começo a vender um curso de culinária por R$780. Falando, por que eu vou comprar da Bia? O que comprova que você é uma boa culinarista, sabe como fala? Cozinheira. Cozinheira. Então, o preço é muito atrelado. Então, se você tem um preço aí, o problema também de achar um preço baixo é que ele mina completamente sua autoridade também. Você tem que explicar o porquê do preço baixo. Então, se você tiver uma oferta condicionada, aí entra... A precificação pode estar errada, o que ferra também. E aí, o último ponto é, de fato, a copyright. Copywriting do produto, copyright da campanha. Copywriting, ele é, para quem não conhece o termo, é somente o roteiro de venda, roteiro de escrita. Então, por exemplo, eu vou fazer a venda e tá com preço baixo. Nossa, eu joguei para R$9,90. Por que eu tô cobrando baixo? Não, porque é o Blue Week, Blue October, né? Alguma coisa assim, que é da tecnologia. Como que é o Tem a Black Friday. A Black Friday é um ótimo exemplo para começar a vender. Mas se você quer começar antes, por exemplo, hoje é março, né? Então, mês das mulheres. Verdade. Vamos desenvolver alguma... Né? Esse produto está nesse preço, porque para você mulher... aí, ó. Isso aí é um ótimo aspecto de copyright que a pessoa pode colocar para explicar o preço. Se a pessoa também não decidiu aprimorar o copyright, já perdeu nesse aspecto. Se ela falou nos 4, aí tem o porquê de dar errado. Sim. O digital é muito lógico. Se você faz um check em todas as coisas, eu acho muito difícil dar errado. Eu nunca vi. Dando check em todas as coisas, eu nunca vi dar errado. Legal. E pensando nos pontos certos também, então são os mesmos, né? São assim, os mesmos. O que pode os 4 pilares de conversão. Que legal. E hoje em dia, assim, algo também que tem na internet é que todo mundo é muito especialista em tudo também, assim, né? E daí isso é um ponto positivo e um ponto negativo também, né? Um problema disso é que eu já falei algumas vezes também. Muita gente quer ser especialista adotando um novo método. Então, por exemplo, eu sou criador do método XYZ por causa disso assado. Só que se você pega uma pessoa que já passou por outras situações desse mesmo conteúdo, ela vai perceber que esse método XYZ é o mesmo método BCJ do outro cara. Sim. Mas que cara de pau, vendendo... Entendeu? Isso é muito ruim. Né? Então, até é importante para dar um ponto de alerta para você que quer começar ou está fazendo. Se você não tem como inovar, lembra, lançamento de produto, o que é lançar? Lançar é algo que não tem, eu tô lançando porque não tem, é uma inovação. Então as pessoas pensam nisso.
Se você não tem o que inovar, por exemplo, eu sei muito sobre vendas e tal, eu não tenho um método específico, mas eu tenho uma didática muito boa. Então não foca na inovação porque você não tem, alguém já criou. Foca na identificação. Porque as pessoas, quando não sentem admiradas pela inovação, pelo novo, pelo desconhecido, ela vai gostar muito do que você fala que parece com ela. Sim. Pela identificação. Então eu compro muito pela identificação. Eu sou um desses que compra muito pela identificação. Tanto que o primeiro produto digital que eu já comprei foi no início da pandemia, como todo mundo praticamente. Foi no início da pandemia um produto de clube de assinatura de RPG, de D&D. Que é um negócio que eu jogo. E é a única coisa que eu identifiquei. RPG, D&D é um jogo de mesa, né? Acho que muita gente conheceu agora por causa do Stranger Things. Que eles jogam lá. Dungeons and Dragons, né? D&D. Então eu comprei um produto disso. Primeira vez que eu comprei. Pra ser bem sincero, a primeira e única. O resto eu acabei pegando de graça os conteúdos, mas a primeira e única que eu comprei coisa online foi isso, porque eu me identifiquei com o conteúdo. Não era algo inovador. Muita gente já tinha feito, mas o clube do RPG, pô, me chamou à toa e me identifiquei. Então, se você não tem o que inovar, se identifique. Legal. E você falou sobre conteúdo gratuito, né? Assim, também que tem, hoje em dia, tanto tem essa questão de terem muitos especialistas e muito conteúdo gratuito. Sim. De tudo. Então, o que você acha que faz a pessoa comprar, né? E não consumir, assim, o gratuito? Porque falar, aula de dança, né? No caso, mas tem um monte de aula de dança no YouTube, né? Então, assim, por que o cliente vai comprar o seu produto que é pago? Assim, o que você acha que chama, né, a pessoa para investir em você e não ficar consumindo o gratuito? Bom, depende muito das coisas que são gratuitas, mas eu vou dar um exemplo de um cliente que eu atendi que vendia sobre Excel. E praticamente todo o conteúdo dele estava no YouTube já. Ele tinha um conteúdo muito grande, e coisa muito grande também tá faz muito tempo fazendo, e ele conseguiu vender uma plataforma de assinatura, onde as coisas estão literalmente organizadas por trilha. Muita gente gosta muito de comprar pelo conforto. Esse é um dos aspectos de comprar pelo gratuito. Então, por que você não baixa a torrent e assiste todo o filme que tem por aí? Por que você vai no cinema? Por que você paga o cinema? Primeiro, é gostoso, o cinema é conforto. Então, vou dar até outro exemplo melhor, porque o cinema tem um fato específico. Mas Netflix. Você não consegue baixar o torrent e assistir qualquer filme que tem... Desculpa, não, é pirataria. Não. Mas, digamos que você seja um pirata. Vamos dizer que você não consome. Não consome pirataria. Você conseguiria fazer dessa maneira. Entra ali, pega no torrent, tanto faz. Mas você paga a Netflix pelo conforto de você chegar, já estar pronto, escolher e boa. Porque está tudo organizado para filme de comédia, filme de terror, filme de drama, a série que você gosta, o algoritmo joga para você o que você quer, aparentemente. Sim. Então, todo esse conforto e ideia atribuída já ajuda. Se não isso, digamos que eu tô falando sobre infoproduto mesmo, normal, como criar o seu infoproduto, e tô fazendo conteúdo que já tem no YouTube, tecnicamente. Aí entra o aspecto de autoridade. Pô, mas eu quero ver o Sandro. Por que o Sandro fez isso? O que o Sandro fez de legal para que eu compre o produto do Sandro? O Sandro cuidou desse cliente, fez isso. Esses cases aqui. Perfeito, então eu vou comprar do Sandro. Entendeu? Então entra o aspecto de autoridade também. Eu tô pensando no que coisas que eu já comprei também. Assim, é de fato isso, né? É a comodidade, né? O conforto de você encontrar fácil. E pensando que tem algumas pessoas que vendem por esse lugar mesmo, né? Tipo, lá nessa plataforma você vai encontrar tudo que você precisa sobre tudo. Isso. Né? Aqui já teve uma seleção, a gente já escolheu para você sobre isso, né? Então é legal, né? E falando que, assim, vamos dizer que eu já tenho um produto digital. Dentro do meu produto, o que eu posso escolher entregar gratuito e o que eu posso escolher deixar para um cliente, assim, né, que vai consumir aquilo, que vai pagar? O que você acha? Bom, dentro do produto, você pode utilizar o gratuito. Eu não sou tão fã do uso gratuito. Mas, digamos que existem estratégias validadas. Eu falo que eu não sou fã, mas muita gente faz e dá certo. Legal, ótimo. Não é porque eu sou fã, não sou fã que é ruim. Não é isso. Mas digamos que você usa. A gente utiliza o termo lead magnet, né? Que tudo veio dos Estados Unidos, né? Daí fica esse mesmo nome. Sandra mistura bastante inglês aqui, a gente fica às vezes um pouco confusa. Mas lead magnet, traduzindo, é literalmente imã de lead. Que você puxa algo gratuito e você chama essas pessoas. Eu não gosto porque chama muita gente desqualificada. Que só vai pelo uso do gratuito. Aí desqualificada no sentido de não é um cliente, um possível cliente pra você. Que compraria de você depois. Sim. E aí vai atrair muita gente desqualificada, que não vai comprar de você depois. E querendo ou não, para você divulgar isso, é muito ruim.
Ele aumenta o CAC, que é o custo de aquisição de cliente, porque eu jogo para tanta pessoa e só 10% delas vão comprar, que os outros 90% eu paguei à toa. Então, esses 10%, o CAC aumenta. Então, eu não sou tão fã. Tá. Mas, respondendo, né? A questão disso, você pode entregar produto gratuito que seja complementar ou falta 15% para ser essencial. Então, vou dar um exemplinho. Como criar seu infoproduto? Né? Eu coloco um e-book gratuito. Eu falo, olha, você vai ver o que você gosta, o que você sabe fazer, você vai sintetizar ele, modular e gravar. E aí, chama o estrategista. Perfeito. Aí, só que você, dentro desse e-book, você fala, chama o estrategista por causa disso, e você consegue achar os estrategistas por algumas áreas aí, você não especifica. Sim. Depois você fala no final, se você quiser saber mais, como encontrar um estrategista correto, como encontrar um estrategista, qual é o método de negociação com o estrategista, qual o melhor tipo de gravação, quanto tempo precisa ter meu curso. Você vai jogando algumas dicas de algo que você não explicou. Porque se você entregar tudo no gratuito, você... Né? E se você entregar algo ruim no gratuito, a pessoa nunca mais vai comprar. Sim. Então, você tem que jogar algo bom, de qualidade, mas que falte ali os 15% e que você pinte um pouco da gota do oceano que é o seu conteúdo. Entendeu? Legal. Então, isso é muito importante para fazer a pessoa comprar de você. Legal. E quais são, assim, as dicas que você deixaria para quem quer criar o seu infoproduto? Assim, ou entrar no digital, assim, o que você... enfim, deixaria assim de sugestão, de dica. Eu acho que uma dica que é boa pra mim, né, porque funcionou pra mim também, não espere o momento certo. Não espere aquela hora que o arco-íris vai aparecer completo, fala, putz, esse é o meu sinal. Entre no digital, né? não espere. Se você já tem noção, tá vendo isso e gostou, você vai imediatamente procurar como você consegue fazer. Separa, tenha disciplina, uma outra dica, tenha disciplina, que se você não tiver, vai perdurar por muito tempo sua vontade. Então, tenha disciplina, procure fazer, busque 10 minutos por dia, que você já vai se aprimorar bastante, e não procure o momento certo. Gaste dinheiro, entenda que é um investimento, entenda que você vai ter que, sim, gastar para conhecer algumas coisas. E o que eu digo gastar compra um curso, ou gaste literalmente com tráfego, tá? Mas busque experiência. E aí vai aparecer o momento certo para você. O momento certo no digital, geralmente ele aparece durante o caminho, não no início do caminho. Sim. Então, essa é uma dica que eu dou. Que legal. Muito bom. Então, agora a gente vai fazer um jogo com você, assim, uma brincadeira. Eu gosto de jogo. Que a Maju vai falar algumas situações do digital e você vai colocar assim numa caixinha de fácil, médio e difícil. Tá, legal. Tá? Daí você fala um pouco sobre. Vamos lá, vamos ver. Bora lá, Má. Criar um infoproduto. Bom, fácil. Criar o infoproduto é fácil. Talvez todo o percorrer dele não seja tão fácil. Apesar de que na minha cabeça é fácil, mas é que eu sei que quem tá de fora é um mundo completamente novo. E mundos novos são meio difíceis. Sim. Mas criar o infoproduto é fácil. Toda a lógica por trás, toda a manufatura é muito fácil. Você pode fazer completamente seu curso de forma gratuita. Sim. E eu acho que uma coisa que você falou, eu acho que é o que pega mais, assim, a questão da disciplina. Porque é muito fácil a gente colocar outras coisas na frente de algo nosso. Seja uma pessoa que às vezes já tá no CLT e fala, não, eu vou, sei lá, vou tentar fazer algo sozinho. Não tá tão, né, dentro da minha rotina, sim, isso aqui, né? Ou assim, se a pessoa já tem um negócio, às vezes o dia atropela e ela deixa pra depois. Então, acho que a procrastinação também, né? É difícil. A procrastinação é um inimigo do digital e nós... Digital não, desculpa, da sua vida no da total. Da sua vida. Nossa, então acho que a disciplina, eu acho que é a chave, né? Pra tudo, né? Mas acho que quando você quer lançar algo que tá fora da sua zona de conforto, isso que você falou é muito legal. Se a gente tem 10 minutos, 15 minutos por dia que você para e faz aquilo, você vai... Você vai progredindo. Você não fica pra trás. Legal. Se posicionar nas redes sociais. Fácil, médio, difícil. Olha, esse pra mim, eu diria que é difícil. E por que é difícil? Porque você tem que saber o posicionamento certo e saber que posicionamento é sacrificial. Por que é sacrificial? Sim. Quando você se posiciona, você está literalmente apontando para seus clientes que você quer atender esse tipo de cliente. Então, aquele exemplo da política que eu dei antes no episódio, é justamente o fato de que, se eu me posicionar politicamente, eu vou perder outros 50% dos eleitores. Por causa disso.
Sim. Se eu me posicionar a respeito de uma marca específica, eu vou literalmente jogar contra as pessoas que não gostam dessa marca. Sim. Então, posicionar, eu descobri que é obrigatório. Você não consegue agradar todo mundo. Mas saber no que você vai se posicionar é muito difícil. Porque depois, se você trocar, seus clientes vão ficar doidos. E também pode jogar pra você. Mas você não falava isso? Então tem um exemplo do Thiago Negro, que falava muito de comprar imóvel. Compre, não alugue, compre, não alugue. Agora ele mudou completamente. Fala, alugue sim. Eu sou totalmente contra. Mas aí o pessoal tá todo tipo, poxa, mas você falava o tempo todo que não era pra alugar. Então ele fez uma mudança de posicionamento repentina que assustou e gerou desconforto entre os clientes. Então eu acho difícil porque é corajoso. Sim. Identificar o perfil ideal de cliente. Não é tão difícil, eu diria médio. Esse eu jogaria pro médio. Identificar o tipo de cliente, eu diria que é médio, porque se você não tem nenhum, não sabe por onde começar, ele é um pouco difícil. Porque primeiro você tem que saber o produto, saber o que você vai jogar, para depois você descobrir para quem eu vou vender, para quem eu vou jogar esse produto. Mas se você você é uma pessoa que já tem anos de experiência no que você faz e quer sintetizar ele, o seu cliente vai ser literalmente a pessoa que já comprava de você, só que em alta escala. Sim. E existem algumas perguntas base muito fáceis, que tá tudo no meu e-book, né? Eu ia falar pra gente falar disso. Mas que tem umas perguntas base muito boas e fáceis que você pode jogar por aí, justamente para encontrar seu público. Não é difícil achar o público-alvo. É inclusive uma das primeiras etapas de criar um infoproduto. E se eu falei lá atrás que criar um infoproduto é fácil, portanto, isso é uma das etapas também fáceis. Legal. Sabe o que eu tô pensando? Rapidinho. Que é muito... parece uma coreografia que você tá falando, né? Eu tô trazendo pro minha realidade, que é quando eu vou criar uma coreografia, eu preciso que os meus alunos saibam aqueles passos. Então, para eles saberem aqueles passos, eu já trago como conteúdo de aula aprendizado daqueles passos, ou, enfim, lapidação daquele movimento, né? Treinar aquele movimento, exercícios que complementem essa coreografia que eu vou apresentar no final desse processo. Então, é muito parecido com isso, né? Quero vender esse produto. Então, o que eu preciso fazer antes para chegar nessas pessoas que vão querer comprar esse produto? Então, né, definir o público-alvo, enfim, as outras questões que você já falou. Sim. Mas é interessante isso, né? Porque é uma das primeiras coisas, né, que a gente precisa definir, uma das o primeiras. Público-alvo, né? Enfim. E só quis fazer essa função. Se você tem uma boa base já de clientes, ou se você tem muito dinheiro, porque tem gente que tem bastante dinheiro e quer entrar para ganhar mais, ou tanto faz. Sim. É só que tem muito dinheiro, já consegue mais fácil achar esse conteúdo, esse público, sem necessidade de muita pesquisa. Sim. Só literalmente oferecendo determinado produto, seja gratuito, etc. E joga por tráfego para muita gente. Daí, e você vai ver aqueles que gostaram. Então é muito fácil para esse pessoal, é muito mais fácil. Sim. Como tudo na vida, se você tem muita grana, a sua vida Facilita vai ser muito processo, mais fácil. Né? Sim. Fazer 6 em 7. Fazer 6 em 7. 6 dígitos em 7 dias. 6 em 7 é uma estratégia, para quem não conhece, que trouxe para o Brasil pelo Érico Rocha. Ele faz hoje ainda o Plat 6 em 7, que é algumas estratégias para você faturar 6 dígitos, então acima de 100 mil, né? Em 7 dias. 7 dias de venda completa. Só que não é sentei em 7 dias eu vou fazer. Tem muita coisa por trás, tem muita estratégia, muita antecipação. Eu diria que é difícil, mas é difícil para 99% das pessoas, porque tem muito trajeto para fazer, tem muita estratégia, tem muita preparação, tem muita campanha de antecipação para criar demanda reprimida para que em 7 dias todo o pessoal compre, então tem muita coisa. Você conhece o termo demanda reprimida também? É justamente o fato de que você tem uma demanda que tá pedindo pelo seu produto, só que você faz ela aguardar, 2, 3 meses, que é geralmente o prazo que a gente utiliza para lançamento desse tipo, para depois você vender somente em 7 dias ou 15 dias, tanto faz. Você bate 6 dígitos em 7. E aí, para essa pessoa é muito difícil. Mas, digamos que eu tenho um cliente desse tipo também. E é engraçado, porque ele tem mais de 2 milhões de pessoas que acompanham o tempo todo ele. Ele é um influencer já de muita base. E ele quer lançar um produto agora. O que ele lançar ali é muito fácil bater 6 em 7. Sim. Porque ele já tem essa base. Se você já tem essa base, para você é muito fácil. Mas pensa, foi difícil alcançar essa base? Ele vai falar, foi. Então, perfeito, tá aí, ó. Então, continua sendo difícil. Não deixa de ser difícil, Não deixa de ser difícil, mas depende de que hora você começa. Sim. Muito bom. Vender um produto high ticket.
Vender um produto high ticket. O que é um produto high ticket? Produto high ticket, traduzindo literalmente, é tipo um ingresso alto. E o ingresso alto é porque é muito caro. Um produto high ticket, na maioria das vezes, ele é um produto acima de R$5.000 e de alto valor agregado. O que é alto valor agregado? É porque tem que explicar o porquê desses 5.000. É R$5.000 porque eu vou ter uma mentoria direto com a Bia Huberti e o tempo dela é muito escasso. Então eu vou pagar R$7.000 para descobrir como que eu tenho uma escola de dança de sucesso como a Sintonia. Ela vai explicar todos os métodos. E os 5.000, geralmente, é muito baixo referente ao que você vai ganhar depois. Putz, você tá pagando 5.000 para descobrir dicas, estratégias e etc. para você faturar 70.000. Essa é a lógica. Então, criar um high ticket, ele depende muito do valor agregado do produto, que é sua autoridade e o retorno. A lei do retorno no produto high ticket é essencial. A pessoa ela tem que saber que pagando 5.000, ela vai ganhar muito mais. A não ser que seja em termos de entretenimento. Vai pagar 5.000 porque eu quero muito estar com essa pessoa. Mas aí não entra na lógica de infoprodução ou de curso próprio. Sim. Então, criar o high ticket seria ter um produto de alto valor agregado devido a isso, pensar na lei do retorno, ter alta autoridade. Eu acho difícil uma pessoa começar agora pedindo um high ticket, porque não tem como comprovar que você merece todo esse dinheiro e você não tem cases que expliquem que suas estratégias realmente dão esse dinheiro de volta. Então, eu acho que é isso que cria um high ticket. E sim, é difícil. Não sei se respondi de primeira, mas é difícil. Mas é interessante, né? Uma das coisas que a gente fala, assim, sobre dança, né? No Brasil. Ninguém acorda num sábado e fala, eu vou assistir um espetáculo de dança. Quer dizer, tem algumas pessoas que sim, mas não é cultural. Que a pessoa fala, eu vou assistir um espetáculo de dança hoje. Então, a pessoa paga muito mais num convite, num ingresso, para assistir um cantor muito conhecido, muito famoso, porque ele sabe que aquele tempo de show ele vai se divertir, ele vai ver o artista que ele gosta, ele vai estar com os amigos, então ele sabe o que ele está pagando e ele sabe o retorno que ele vai ter. Sim. Para um espetáculo de dança, numa companhia de dança, se a pessoa não acompanha aquela companhia, não acompanha aquele trabalho, não sabe, se torna caro, porque ele não sabe se ele vai ter aquele retorno do entretenimento, do prazer, enfim. Então, isso é muito interessante, porque parece com essa questão do high ticket, né? Que o que esse investimento de R$5.000 vai me trazer? Será que vai? Né? O tempo todo a gente pensa isso na vida, né? Então, muito legal, assim, muito interessante. É legal você ter apontado que a lei do retorno, ela não é necessariamente financeira, tá? Sim, então, que bom que você apontou isso. Porque eu dei o exemplo financeiro só, mas não é. Sim. A paz interior que você pode oferecer num produto de autoconhecimento também traz esse retorno. Pô, eu vou estar pagando 3, 4, 5 mil reais nesse produto, mas é porque eu vou voltar e ser uma mãe completamente diferente. Sim. Entendeu? Então... Mas precisa ser comunicado e entendido isso, né? Super. Essa que é a questão, assim. Que daí entra o copyright. E pode... Não, isso vai mudar a minha vida. Essa imersão vai mudar a minha vida. E é isso que muitas imersões fazem mesmo. Exato. E são todas não, mas uma grande maioria delas high ticket mesmo, assim, né? Então, não, mas aquilo vai mudar a minha vida, vai mudar a minha história. Então, faz sentido. Fica barato até. Né? Mas é legal saber disso, assim, e ter isso claro, né? Porque senão fica difícil de você vender mesmo, se você comunicar errado, né? Sim. E legal. Fechou? Fechou? Foram perguntas? Boa. Então, pra gente fechar agora o nosso podcast, deixa aí pro pessoal, assim, primeiro, os seus produtos, os seus infoprodutos, né, que você tem, assim, comunica pro pessoal. E, enfim, um convite, uma dica pro pessoal entrar no digital. Quem ainda tá, assim, meio na dúvida se vai ou não, o que você falaria pra pessoa realmente entrar nesse mundo do digital? Boa. Bom, fazendo a propaganda, né, no caso. Eu tenho alguns infoprodutos, mas mais direcionados a como criar o seu infoproduto de início. Eu sou um cara que é muito fã do e-book como início, mas não é uma regra, né? A gente já viu isso, inclusive. Não é uma regra. Então, eu tenho esses e-books. Eu tenho um curso também chamado Digital 101, que é, para quem não conhece o termo 101, é a primeira aula de faculdade nos Estados Unidos. Então, fazer arquitetura, Architecture 101, que daí é onde a gente aprende tudo. Então, eu tenho um grande curso, ou 5 horas em contato comigo também. E tem aí o serviço de estrategista, de coprodução. Se você está procurando um coprodutor que vai te passar os meios de como criar seu infoproduto, de como aprimorá-lo, se você já tem, de como duplicar seu faturamento através de alguns pontos estratégicos,
tem esse serviço meu também. Você pode me chamar na DM, Legal. @osandrofilho. Sim, vai estar aqui embaixo já todas as Aí, informações. perfeito. Então chama aqui, ó. E a gente já conversa. Legal. E o que você... Como é que você chama, assim, o pessoal agora? Não, chama não, né? Quem tá meio na dúvida de entrar no digital, o que você falaria pra pessoa? Olha, se você tá na dúvida de entrar no digital... Se eu der uma de Pablo Marçal, né? Se tá na dúvida, não entra. Tô certo. Olha o posicionamento, né? Não, mas tô brincando. Se você tá na dúvida, existem alguns pontos e argumentos que vão te convencer. Pensa em qualquer outro negócio que você quer começar. Tá? Ou eu faço um infoproduto, ou eu abro uma lojinha de biju. Eu tenho plena certeza que a lojinha de biju vai ser muito mais caro do que você entrar no digital. Tenho plena certeza que a lojinha de biju, para escalar ela, vai ser muito mais difícil do que qualquer infoproduto. Eu tenho plena certeza que você vai ter que trabalhar muito mais vendendo biju do que trabalhar no digital com o ganho percentual que você vai ter. Então, o digital hoje, ele aproveita, porque o digital, o infoprodutor hoje, tá entrando no YouTube em 2013. A pessoa que entrou no YouTube em 2013, nossa, estouro. Hoje é esse momento. E você ainda tá nessa época de semeadura, né? E depois a gente colhe o que vai vir e hoje é muito fácil semear. O digital é muito fácil de entrar, fácil de aplicar e fácil de ficar. Ele não é caro, ele é rápido de alterar. Então, qualquer mudança que você for fazer, ela é muito, muito fácil e, melhor ainda, não tem burocracia o suficiente para te esganar. Não tem ainda o olho do governo em cima. Então, aproveita esse momento. Acho que então. É o momento. Legal. Sandro, obrigada. Eu que agradeço. Estar aqui, dividindo seu conhecimento, levando todo mundo que está assistindo, assim, a pensar de uma maneira diferente e a crescer, evoluir. Então, obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço estar aqui, gostei muito de falar com vocês. Tem até plateia, galera. Se vocês verem olhar, às vezes, tem uma plateinha. Legal. Então, eu agradeço muito, foi muito gostoso. Espero que você também, se você acompanhou até aqui, ou se você só viu os cortes também, pô, sacanagem ver o episódio completo. Corre lá ver o completo. Corre lá completo, porque realmente eu quero ajudar nesse caso. E se você sentiu isso também, busca, é um novo mercado, muita gente tá procurando ganhar mais, né, aumentar a renda extra, então. E para você que tá com a gente aqui, continua nos acompanhando aqui no YouTube e nas nossas redes sociais. Beijo! Este podcast tem o apoio da Decora Interiores, especialistas em decoração de casas e empresas, inclusive aqui do nosso videocast.